Fala, meus lindos do terceirão, mais uma vez o professor Douglas. Sei que vocês já estão enjoando da minha cara, mas hoje a gente vai para as correções de história, tá? Aula passada eu passei uma tarefinha para vocês, nós falamos de Segunda Guerra Mundial e eu passei uma tarefinha para vocês que foi o seguinte: vocês deveriam pesquisar como foi a formação dos aliados e como foi a formação do eixo. Foram as duas alianças formadas na Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, pessoal. Vamos para os aliados. Os aliados, basicamente, eles mantiveram a mesma configuração lá da Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar das duas alianças da Primeira Guerra Mundial? Tríplice Entente, que agora se torna os aliados, e Tríplice Aliança, que agora se torna o eixo, com algumas alterações ali. Dos dois lados que eu já vou falar para vocês, tá? Reino Unido e França já lutavam juntos na Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos e União Soviética entram depois. A guerra começa em 39, eles entram em 41, e eu já vou falar os motivos para vocês, que provavelmente vocês colocaram nas tarefas, porque algumas eu já corrigi e vi, e outros não me mandaram a tarefa. Então, Reino Unido e França já lutavam juntos, tá? Desde a primeira, já faziam parte dessa aliança. E Estados Unidos tem alguns navios. Estados Unidos, todo mundo sabe que eles levavam alimentos, eles forneciam armas, tá, para os aliados. Então, alguns navios americanos foram atacados e a base também dos Estados Unidos em Cuba, Pearl Harbor, foi atacada pelos japoneses, tá bom, gente? Os japoneses atacam a base de Pearl Harbor e agora os Estados Unidos entram na guerra. Lógico que foi só uma desculpa, vocês possivelmente viram aí nos estudos que vocês fizeram. Estados Unidos temia, os aliados, como estavam perdendo a guerra, os Estados Unidos temia que eles não pagassem aquilo que eles deviam em alimentos e armas. E a União Soviética entra por quê, professor? Porque dentro do eixo, a Alemanha fez um pacto, tá? O Pacto Germânico-Soviético, ou Pacto de Não Agressão, com a União Soviética. A Alemanha vem e fala, que nós já vimos lá na outra aula: eu não te ataco, você não me ataca. Eu não te ataco, você não me ataca, está tudo certo. E os dois lados estão neutros na guerra em relação um com o outro. Porém, a Alemanha quebra esse pacto. Como, professor? Ela faz uma operação chamada Operação Barbarossa, que significa Operação Barbarossa mesmo, e eles ousadamente invadem o território russo, forçando os russos assim a entrarem do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a União Soviética tinha ideologia política diferente dos países aliados, mas ele é forçado porque a Alemanha invade o território russo. Aqui nós já vimos na outra aula, tá, o eixo. Então a formação do eixo é Itália, Alemanha e Japão. Lembra do esqueminha? Roberto Carlos? Lembra, né? Vocês lembram até da musiquinha ali, não vou fazer de novo, né, gente? Enfim, porque o rei não está na hora dele aparecer ainda, não chegou o ano novo. Embora eu vi uma live dele, já, não sei, final do ano chegou, não sei lá, minha cabeça está confusa com tudo isso. Itália entra por quê? Porque na Primeira Guerra nós já vimos, ela vira casaca, ela troca de lado, ela começa do lado da Tríplice Aliança, e depois, no meio da guerra, ela muda para o lado da Tríplice Entente, que prometem muitas coisas para a Itália que não cumprem. Japão, a mesma coisa. Lutava no lado da Tríplice Entente, foi prometido territórios, foi prometido várias coisas para o Japão e que eles acabam não cumprindo. Tá? E como o Japão se assemelhava em muitas coisas com a Alemanha e a Itália também, tá? Como que, por exemplo, professor, o Japão vivia uma ditadura nessa época. A Itália vivia o fascismo e a Alemanha o nazismo. A gente fala mais do nazismo, tá, gente? Mas, na verdade, o nazismo ele acabou sendo influenciado pelo fascismo, por Mussolini. Hitler se espelhava em Mussolini, tá? E então, aqui surge o eixo, tá? Itália, Alemanha
e Japão. E essa é a nossa correção das atividades do dia 4/5 relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Aquele beijo no coração. Fui!